Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Bom dia, meus amigos. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu dia. Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, com o seu coração alegre, o seu coração humilde, o seu coração confiante na graça e na provisão do Senhor. Que Deus abençoe ricamente o seu dia. Estou mais uma vez aqui, alegria no meu coração para compartilhar uma palavra do Senhor, a nossa edificação, para a nossa meditação. Nesta manhã eu quero meditar no livro de Esther, uma passagem no capítulo, a partir do capítulo 5, entrando no capítulo 6. E a história é longa, né? Mas nós vamos ler aí alguns versículos que nos dão a entender mais ou menos o centro dessa história. E eu quero falar sobre atitudes geradoras de ruína. Atitudes geradoras de ruína. Nós vamos ver um exemplo de um homem que se arruinou por conta de algumas atitudes, para que nós possamos evitá-las, para que nós possamos fugir dessas atitudes. Se você foi edificado, mais uma vez eu peço, compartilhe esse vídeo, peço para com quem você compartilhar, se inscrever no canal. Você também pode curtir e também se inscrever para que o canal possa assim crescer e alcançar novas pessoas. Vamos ler. Esther capítulo 5, a partir do versículo 9. Então saiu Amã naquele dia alegre de bom ânimo, quando viu, porém, Mordecai à porta do rei, e que não se levantara nem se movera diante dele. Então se encheu de furor contra Mordecai. Amã, porém, se conteve, foi para casa e mandou vir os seus amigos e a Zeres, sua mulher. Contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão de seus filhos, e tudo em que o rei tinha engrandecido, e como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Esther a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Porém, tudo isso não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Então lhe disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã diz ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete. A sugestão foi bem aceita por Amã, que mandou levantar a forca. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então mandou trazer os livros dos feitos memoráveis, e neles se leu diante do rei. Achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guarda das portas, que tinha procurado matar o rei Assuero. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, tinha preparado. Os servos do rei lhe disseram: Amã está no pátio. Disse o rei que entrasse. Entrou Amã. O rei lhe disse: que se fará ao homem quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, traga-lhe as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam dela aquele a quem o rei deseja honrar. Levem o cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoe: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Então o rei disse a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade.
e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Aqui está a história, que não termina aqui, a história vai continuar, e para quem quiser continuar ou não conhece a história, é importante que você leia até o fim. A história vai aí até o capítulo de número 10. Mas no final da história, esse homem que preparou uma forca para aquele que ele odiava, ou aquele que ele tinha uma desavença, aquele que ele não tolerava, que era um judeu, Mordecai, esse homem, Amã, vai ser enforcado na forca que ele preparou para o seu inimigo. Então ele vai ser destruído pela sua vaidade, pelo seu ódio, pela sua amargura, pelo seu desejo de vingança, pelo seu desejo de fazer o mal. Então nessa história, não só aqui, mas ele tenta também destruir, fazer um holocausto, né, os moldes de Hitler, né? Lá já naquele reino, no reino de Assuero, no período em que os judeus estão sob o domínio, né, do Império Medo-Persa, do Império ali, que estão no cativeiro, ele tenta destruir todos os judeus. Ele tenta fazer com que todos os judeus venha a ser destruído. Graças à intervenção, à oração, à intercessão, à sabedoria da rainha Esther, os judeus são poupados. O Senhor levanta esta mulher para ser um instrumento de salvação, de livramento para o seu povo. Mas o que eu quero me concentrar aqui é a ideia das atitudes deste homem, que vai tentar destruir um outro, tentar destruir o seu opositor, aquele a quem ele tinha ódio no coração, tinha um desejo de destruí-lo, e ele vai ser destruído. Ok? Então, é muito perigoso quando nós seguimos essa trilha. A trilha do orgulho, da vaidade, a trilha da autopromoção, essa trilha, né, do ódio, do ressentimento, do desejo de vingança. Quando nós seguimos esse desejo de destruir os outros, para que a nossa luz não se ofusque, para que a nossa luz possa brilhar mais. Você percebe? Nós começamos a ler do momento em que ele, sendo convidado para um banquete, mas na verdade a rainha Esther estava planejando tudo para fazer o reconhecer de fato quem era esse bajulador que estava ali, né, querendo sempre tramar contra o povo de Deus. Ele, pensando que estava sendo honrado, ou tinha uma deferência com a rainha, ele chega em casa alegre, contando para a mulher, para os amigos, se gabando da riqueza, da glória, né? da glória das suas riquezas, dos seus filhos, do rei ter lhe exaltado, de tudo isso. E ainda aceita um conselho para destruir Mordecai, porque ele não está satisfeito ainda com tudo que tem. Então nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não trilhe esses caminhos que terminam em morte. Eu quero falar então sobre 3 atitudes de Amã, que são atitudes destruidoras que nós não podemos absolver, nem podemos tê-las. E o que aconteceu com Amã acontece com qualquer pessoa, em qualquer momento da história, em qualquer época. É o mesmo caminho, é o mesmo resultado. Então, a primeira atitude geradora de ruína é a autopromoção. Está lá no versículo 10 e 11. Né? A ideia de que você precisa estar aparecendo, estar nos holofotes, ser colocado num pedestal, num lugar de honra, e ser promovido aos lugares mais altos para poder se sentir importante. Então nós precisamos ter dois cuidados, ou cuidado com 2 extremos. O primeiro extremo é o extremo da pessoa que não se valoriza, que não se acha nada, ou que eu tenho uma autoestima muito baixa, que não se sente gente, que não se sente importante, que se sente menor do que os outros. Isso também não é bom, isso não é correto, isso não ajuda, isso não é
producente. Isso traz também morte, destruição, transtorno nos relacionamentos. Então você tem que ter muito cuidado com a sua autoestima baixa, não se sentir inferior a ninguém. Mas tem que ter muito cuidado também quando você precisa estar sempre alimentando o seu ego. Está sempre querendo contar grandeza, glória, está em lugares altos para poder se sentir importante. Portanto, Amã é esse tipo assim. Aqui ele diz: contou-lhe Amã a glória das suas riquezas e a multidão dos seus filhos, e de como o rei tinha lhe exaltado, engrandecido, como ele era importante, o único que tinha sido convidado para o banquete. Então é muito perigoso quando nós nos promovemos. Portanto, não se vanglorie de nada. Se você tem um bom emprego, se você é inteligente, se você é bem sucedido na vida, se você tem uma família bonita, se você é uma pessoa com dons, talentos, com potenciais, não se orgulhe disso. Não se orgulhe disso, porque tudo vem de Deus. É Deus quem te engrandece, é Deus quem te capacita, é Deus quem te favorece, é Deus quem é gracioso e abre seus caminhos para que você tenha sucesso. Então, em vez de você se gloriar ou vangloriar-se, glorie-se no Senhor, glorifique o Senhor, dê a glória a Ele e se sinta amado por Ele com a sua autoestima saudável, no devido lugar, mas sem precisar de elogios, sem precisar dessas atitudes que faz você se sentir importante. Portanto, você precisa aprender a receber elogios sem perder a humildade. Reconheça o seu valor, mas não esqueça que tudo vem de Deus. E nunca se exalte, porque a Bíblia diz que Deus rebaixa aqueles que se exaltam e Deus honra aqueles que são humildes. Deus é quem honra os humildes. Portanto, aprenda a lidar com esta realidade. Há pessoas que merecem honra e nós precisamos aprender a respeitá-las. Mas as pessoas que são sábias recebem a honra e dão a devida glória a Deus em vez de se autopromover. A segunda atitude geradora de ruína é a falta de contentamento. Olha o versículo 13. Ele diz: porém tudo isso não me satisfaz, enquanto eu vi o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Na verdade, ele estava feliz com todas as coisas que ele tinha, com a glória, com a honra, com a amizade do rei, da rainha, mas ele disse: isso não me satisfaz, eu quero mesmo destruir esse judeu. Enquanto ele estiver sentado aí à porta do rei, eu não tenho paz, eu não tenho felicidade, eu não tenho alegria, eu quero destruí-lo. Então, queridos, ele já tinha sido honrado pelo rei, ele já tinha a obediência do súdito do rei, ele tinha glória, ele tinha riqueza, mas não estava satisfeito. Ele queria mais, ele queria destruir Mordecai. Portanto, infelizmente, muitos de nós pecamos porque nós não aprendemos a viver satisfeito com aquilo que nós temos. Não aprendemos o princípio do contentamento. E muitas vezes a nossa vida está insatisfeita porque nós sempre queremos consumir, nós queremos mais bens, nós queremos sempre algo a mais para nos deixar satisfeitos. Nós não aprendemos a celebrar e muitas vezes ser feliz com aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Portanto, a falta de contentamento é pecado, e a falta de contentamento gera ansiedade, gera desejos, gera muitas vezes essa falta de paz no coração. Se você lê Hebreus, por exemplo, capítulo 13, versículo 5, tem um princípio lá interessante, quando o Senhor diz que você deve se contentar com o que tem, porque o Senhor te diz e te garante que não te deixa nem te desampara. O Senhor cuida de você. O Senhor cuida de cada uma das suas necessidades. Também, 1 Timóteo 6,8, o apóstolo Paulo diz isso. Aprenda a viver contente. Você tem o que comer, você tem o que vestir. Esteja feliz. Aprenda a estar satisfeito. Okay? Então a insatisfação traz frutos ruins. Os principais frutos ruins é a falta de gratidão a Deus. Segundo, a falta de desfrutar, a falta da alegria ao desfrutar das bênçãos de Deus. Não se desfruta das bênçãos de Deus, está sempre preocupado com o que não tem. E
muitas vezes a gente perde o rumo da vida atrás de conseguir, de pegar, de ter mais. E muitas vezes entra em caminhos destruidores, murmuração, inveja, insegurança. O reforço desse caráter egoísta, hedonista, que busca esta plena satisfação somente aqui nesta vida. Amã elaborou um plano maligno para destruir os judeus, para atingir Mordecai. Por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade, do seu ego, por causa do medo e da ameaça que esse Mordecai poderia causar. Provavelmente ele sabia que esse judeu tinha sido leal ao rei tempos atrás. Ele sabia da história, estava nos anais da história. Que um dia, há um tempo atrás, quando 2 eunucos do rei tentaram matar o rei, foi Mordecai que deu o aviso. Estava nos anais da história e talvez sabia que o rei poderia descobrir isso. Ele queria destruir Mordecai, porque Mordecai poderia tomar o seu lugar na presença do rei. E interessante que naquela noite que ele tramou a morte de Mordecai, do judeu Mordecai, do servo de Deus, o Senhor não deixou o rei dormir. E o rei, na insônia, pediu para que os servos lessem a história, os memoriais da história do rei, da história do seu reino. E nesses memoriais estava lá o nome de Mordecai, que tinha sido leal ao rei. E o rei então encontrou um jeito de honrá-lo, procurou um jeito de honrá-lo. E por ironia do destino, o rei pergunta: o que foi feito? Que honra foi dada a este judeu, a esse homem que fez esse bem a mim? E a mãe estava no pátio e ele, pensando se tratar dele, quando o rei pergunta, o rei lhe disse: que se fará ao homem a quem o rei deseja honrar? Então a mãe disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo? E deu então o que a gente chama da síndrome de Lúcifer. O mesmo princípio que invadiu o coração de Lúcifer. Eu vou subir o mais alto lugar, subir no trono, tirar Deus do trono e vou reinar como Deus. Ele disse: eu quero ser como o rei. Pega as vestes reais, o cavalo real, a coroa, e pega os nobres e sai pela cidade dizendo: está aqui o homem a quem o rei quer honrar. E Deus honra Mordecai. Esse que é perseguido, esse que é alvo do ódio, da mágoa, do ressentimento desse Amã. O Senhor prepara o ambiente para honrá-lo. Então pense nisso. O caminho para que nós sejamos honrados é a humildade. Mesmo às vezes passando por humilhações, mas se você for um homem de honra, uma mulher de honra, uma pessoa que serve a Deus, que teme a Deus e que anda no caminho do Senhor, não se preocupe. O Senhor tratará de honrá-lo, de honrá-la no devido tempo. A terceira atitude geradora de ruína é a amargura abrigada no coração. Ele tem uma amargura muito grande. O texto diz que quando ele viu Mordecai na porta do rei e que não se levantara nem se movera diante dele, então se encheu de furor contra Mordecai. Versículo 9. Ele queria que Mordecai se prostrasse diante dele, se levantasse, se humilhasse diante dele. Mas porque Mordecai não tem essa atitude, porque ele é servo de Deus e só se curva diante do Deus de Israel, não se curva diante de homens. Ele então se enche de furor, furioso. Então ele deixa de viver a vida dele e se concentra na pessoa de Mordecai. Portanto, o coração que abriga a mágoa, ira, ódio, queridos, ele é envenenado pela amargura. Ele toma decisões precipitada, leva a mentir ao rei, a elaborar um plano de holocausto para os judeus por conta desse ódio que ele tem. Ele já tentara. E aí nos capítulos anteriores você vai ver isso. Portanto, a ciência já provou, queridos, os médicos têm dito, o que a Bíblia diz, que quem não perdoa fica doente, é perturbado por espíritos maus. Quem abriga uma mágoa no coração morre mais cedo. É contaminado por veneno, por toxinas. E vai morrer talvez do coração se não tiver cuidado. Então, como cristãos, queridos, como servos de Deus, nós precisamos aprender a exercitar o perdão, a interceder por as pessoas que porventura nos fazem mal, a não
guardar mágoa e ira no coração, para que nós não sejamos tomados por esse mal, por esse ódio, por esse veneno. Portanto, tenha muito cuidado se você abriga mágoa no coração. Então, essas 3 atitudes de Naamã, essas 3 principais atitudes de Amã, destrói, acaba com ele. A autopromoção, a falta de contentamento e mágoa, ira, amargura no seu coração. Portanto, queridos, eu quero concluir essa palavra dizendo, quando nos exaltamos, estamos atraindo a humilhação para as nossas vidas. Quando alguém te exaltar ou quando alguém te honrar, dê a glória a Deus, receba se você merece alguma honra, alguma glória, fez alguma coisa bem feita, mas concentre-se em dar glória a Deus, para não deixar o seu coração se envaidecer, se orgulhar de nada. Quando o seu coração quiser se amargurar, quiser ficar movido por alguma amargura, repreenda. Tenha um coração feliz. Pratique atos movidos por graça, por amor. Tire o egoísmo da sua vida. Portanto, não abrigue mágoa nem ressentimentos. Não planeje mal contra ninguém. Não planeje o mal contra ninguém. Entregue ao Senhor. Ele é o autor da vingança. Ele é o juiz verdadeiro. Deixa com Deus, para que o seu coração não venha produzir o mal. Porque quem planta vento colhe tempestade. Quem faz forca para os outros acaba se enforcando nela. Quem cava uma cova vai cair nela. É isso que a Bíblia diz. Portanto, Amã começou exaltado e terminou humilhado, porque não soube ser exaltado. Amã planejou a forca para o seu suposto inimigo e terminou enforcado nela. Portanto, este exemplo bíblico é para nos ensinar, queridos, o perigo do orgulho, da falta de contentamento, do ressentimento, e que trazem ruínas, e para mostrar que o Senhor é quem honra aqueles que verdadeiramente Ele quer honrar. Mordecai foi honrado no momento certo. Deus é que planejou toda a honra para ele, porque ele vivia sendo perseguido, humilhado. Que Deus te abençoe, que o seu coração não trilhe esses caminhos de vaidade, de orgulho, de ressentimento, de amargura, de falta de contentamento. Que nenhum desses sentimentos geradores de ruínas esteja na sua vida, mas que você siga o caminho da humildade, o caminho da paz, o caminho do amor, o caminho da graça, o caminho da generosidade, o caminho do perdão, o caminho da total satisfação e gratidão a Deus por tudo que Ele é e que Ele tem feito na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.